Às vezes eu me pego olhando uma fotografia antiga que fica em cima da estante da sala. A moldura tá um pouco gasta, mas eu nunca quis trocar. Tem algo ali que me prende. Nela, estou com 16 anos, de vestido claro, cabelo preso com fita branca. Meu sorriso é discreto, mas hoje, olhando bem, vejo que naquele sorriso já morava um medo que eu nem sabia nomear. Era o começo do fim da minha inocência. Era a última vez que meu rosto ainda carregava um traço de liberdade. Meu nome é Elsa, tenho 72 anos, sou aposentada e durante 32 anos da minha vida trabalhei como auxiliar de biblioteca em uma escola pública aqui no interior de Minas. Mas para quem mora aqui por perto, sou só a dona Elsa, a senhora que caminha devagar, com uma sacola de feira numa mão e um livro na outra. Muitos não sabem o que vivi, outros fingem que esqueceram. Mas o que meu pai fez comigo, ninguém viu, ninguém quis ver. Naquela época, nossa casa ficava no alto de uma rua de terra, com um pé de pitanga no quintal e janelas pequenas, sempre fechadas. Era início dos anos 60 e tudo era mais lento, mais abafado, como se até o tempo tivesse medo de se mover depressa demais. Meu pai, Osvaldo, era diácono da igreja evangélica da cidade. Um homem alto, com uma voz calma, mas que fazia meu estômago revirar de tanto medo. Ele era respeitado por todos. Na rua, era seu Osvaldo, homem de Deus. Dentro de casa, era o dono de tudo. Da nossa fé, dos nossos passos, das nossas palavras. Ele tinha regras para tudo. Hora certa para levantar, comer, rezar, dormir. Nada de roupas coloridas, nada de músicas de fora da igreja, nada de amizade com meninas que se desviavam. Eu cresci nesse ambiente rígido, onde até o silêncio tinha peso. Minha mãe, Odete, era uma mulher miúda, de olhos baixos e passos curtos. Andava pela casa como quem tenta não ser notada. Sempre de vestido escuro, coque apertado, mãos trêmulas. Ela não falava muito. Chorava baixinho às vezes, mas nunca me disse por quê. Eu ouvia do meu quarto aquele choro abafado e imaginava que era o mesmo que morava preso dentro de mim também. Meu irmão, Saulo, era 3 anos mais novo. Tinha um jeito mais livre do que eu, porque era homem. Podia brincar na rua, podia falar alto. Papai tinha orgulho dele. Dizia que seria um pregador, um exemplo. Eu olhava para Saulo e sentia uma mistura de carinho e solidão. Ele me olhava como quem não entendia o que eu fazia de errado, mesmo sem eu fazer nada. A verdade é que só o fato de eu ser mulher já era visto como uma desvantagem dentro da nossa casa. Eu estudava na escola pública do bairro. Era uma das poucas coisas que me faziam respirar fora daquele ambiente sufocante. Na escola, eu me sentia viva, especialmente nas aulas da professora Irene, de português. Ela dizia que eu tinha jeito com as palavras. Você enxerga além, Elsa, ela falava, com aquele olhar gentil que me aquecia por dentro. Às vezes, ela me pedia para ler minhas redações em voz alta na sala. Eu lia com a voz trêmula, mas por dentro sentia um fogo se acendendo. Era como se, por um instante, eu existisse. Mas esse instante acabava assim que eu chegava em casa. Meu pai lia meus cadernos, perguntava o que a professora tinha dito. Queria saber se alguém me olhou, se eu olhei alguém. Não podia passar do portão da escola sem que ele soubesse onde eu ia, com quem falava. Uma vez, uma colega me emprestou um batom. Eu nem passei, só trouxe na mochila. Meu pai achou e me fez ajoelhar no milho durante horas. Disse que aquilo era símbolo de vaidade e perdição. Eu tentava não desejar nada, não desejar atenção, nem carinho, nem futuro. Porque qualquer desejo era pecado. E pecado, segundo meu pai, era o primeiro passo para o inferno. A gente rezava todo dia de joelhos na sala. Ele lia trechos da Bíblia que sempre reforçavam a culpa da mulher. Lembro de uma noite, ele lendo em voz alta sobre a mulher adúltera. Eu já tinha começado a sentir um calor estranho quando pensava em certas coisas. Um incômodo no corpo que me deixava confusa. Eu achava que estava doente. Porque meu pai dizia que o desejo era sujo. Que mulher pura era aquela que não sentia nada. Mas eu sentia. E comecei a me sentir mais forte quando Daniel passou a olhar para mim nos cultos.
Ele era filho da irmã Célia, uma costureira que frequentava a igreja havia anos. Daniel era diferente. Tinha um sorriso leve, gentil. Não era exibido, nem falava alto. Mas quando passava por mim, parecia que o mundo parava um pouco. Eu abaixava os olhos, como fui ensinada, mas por dentro meu coração fazia barulho. Eu nunca tinha falado com ele, mas já sabia seu cheiro, seu jeito de andar, o som da sua risada. Tudo começou num domingo à noite. Eu estava sentada no segundo banco do lado das mulheres, como sempre. Daniel entrou e, ao passar, deixou cair um papel dobrado no chão, bem ao lado do meu pé. Eu olhei para frente, sem mover o rosto, mas com a ponta dos dedos, peguei o papel e escondi no inário. Li só quando cheguei em casa. Dizia assim: "Te vejo, e queria saber se você também me vê." Aquilo me deixou com as pernas bambas. Passei a noite sem dormir. Na escola, no dia seguinte, escrevi uma resposta. Dobrei o papel e levei comigo no culto da terça. Quando ele passou por mim, deixei cair o papel perto do banco dele. E assim começamos. Um papel aqui, outro ali. Palavras escondidas debaixo do travesseiro. Pequenos bilhetes de alguém que queria me enxergar de verdade. Enquanto isso, na escola, a professora Irene continuava dizendo que eu tinha talento. Um dia, ela me entregou um caderno novo e disse: "Comece a escrever suas histórias aqui. Qualquer história, a sua também." Eu escondi o caderno embaixo da cama. Era meu segredo, minha forma de escapar. Comecei a escrever sobre tudo que eu não podia falar. Sobre como era ser uma menina que queria amar, mas não podia nem sentir. E assim, entre bilhetes trocados com Daniel e as páginas do caderno escondido, eu comecei a sonhar. Pela primeira vez, sonhei de verdade. Sonhava com uma vida onde eu pudesse rir alto, usar batom vermelho, escrever meus livros e segurar a mão de alguém sem medo. Sonhava com o cheiro do cabelo solto ao vento e com um beijo que não viesse acompanhado de culpa. Eu não sabia, mas aquele amor escondido seria o fio que ia me ligar ao pior e ao melhor da minha vida. E uma daquelas cartas que escrevi, com o coração batendo forte, ia mudar meu destino para sempre. Naqueles dias, viver tinha outro sabor. Um sabor escondido, quase proibido, mas doce. As cartas entre mim e Daniel começaram a ganhar força. No começo, era só um papel dobrado passado discretamente durante o culto ou deixado em cima da mureta da casa de Dona Neide. Depois, viraram bilhetes maiores, cheios de palavras, de sentimentos novos que eu nem sabia nomear. Eu lia cada um deles debaixo das cobertas, com o coração batendo tão alto que parecia que o quarto todo podia ouvir. Respondia com as mãos tremendo, escolhendo cada palavra como se fosse semente de algo sagrado. Daniel escrevia bonito. Simples, mas cheio de cuidado. Ele me chamava de flor escondida. Dizia que via tristeza nos meus olhos, mas também uma coragem silenciosa. "Você merece um mundo onde possa abrir as janelas", ele escreveu uma vez. Eu guardei esse papel por anos. Ele me fazia sonhar, me fazia sentir viva. Pela primeira vez, alguém me via, de verdade. A gente não podia se encontrar como os outros casais, nem andar juntos na rua, nem conversar na frente da igreja. Mas criamos nossos próprios jeitos. Uma vez, ele passou perto do portão de casa e fingiu que deixou cair uma flor do campo. Eu corri até o quintal, peguei aquela flor escondida e guardei dentro do caderno que a professora Irene tinha me dado. A flor secou, mas nunca perdeu o perfume, pelo menos não para mim. Eu comecei a escrever mais. Escrevia sobre o que sentia por Daniel, sobre o sufoco de viver presa numa rotina feita de medo. Escrevia sobre minha mãe, sobre o silêncio que ela carregava nos olhos, sobre o pai que rezava com a Bíblia numa mão e com a outra nos trancava na culpa. Escrevia sobre uma menina que queria correr, mas tinha os pés amarrados com nó cego. A professora Irene, sem saber de nada, continuava me incentivando. Sempre dizia: "Não pare de escrever, Elsa. Suas palavras vão longe." Era estranho viver com tanto medo e, ao mesmo tempo, tanta esperança. Medo do meu pai descobrir. Medo da minha mãe perceber. Medo de estar pecando só por amar. Mas também esperança de que aquilo pudesse ser o começo de uma vida nova. Toda vez que lia uma carta de Daniel,
meu peito se abria como uma janela que nunca tinha sido destrancada. E toda vez que eu escrevia, sentia que colocava para fora tudo que guardava há anos. Começamos a combinar códigos. Uma pedra sobre a mureta significava que tinha carta. Um lenço branco na janela da casa da irmã Célia queria dizer que ele queria me ver, nem que fosse de longe. Às vezes, eu ficava parada atrás da cortina do meu quarto, só para vê-lo passar pela rua. Ele não olhava diretamente, mas sorria de leve com os olhos. E só isso já era suficiente para eu passar o dia todo com as mãos suadas de emoção. Num desses bilhetes, ele perguntou se eu já tinha pensado em fugir. A pergunta me deu um susto, mas depois me fez sorrir. Escrevi de volta: já, mas só se for para correr para o seu abraço. Eu mesma me espantei com minha ousadia. Era como se, com ele, eu descobrisse uma parte de mim que sempre existiu, mas que nunca teve espaço para respirar. Na igreja, eu continuava a ser a filha perfeita. Sentava com as mãos no colo, véu no cabelo, olhos baixos. Mas por dentro, era um vendaval. Eu ouvia os sermões do meu pai, agora com outros ouvidos. Quando ele falava sobre obediência, eu pensava em liberdade. Quando ele dizia que o corpo da mulher era templo, eu pensava na vontade que eu sentia de tocar a pele de Daniel. Eu sabia que aquilo que nascia entre nós não era pecado, era amor. Era a vida querendo florescer, mesmo no meio do deserto. Uma tarde, na escola, a professora Irene me chamou depois da aula. Ela tinha os olhos marejados. Disse que havia mostrado uma das minhas redações num encontro de educadores da cidade. Elza, você tem talento. Um talento de verdade. Não deixe que ninguém tire isso de você. Escreva, escreva tudo, mesmo que seja só para você. Aquilo ficou ecoando em mim, porque de algum jeito ela dizia aquilo como se soubesse o que eu ainda não podia contar para ninguém. Enquanto isso, as cartas com Daniel ficaram mais intensas. Ele começou a dizer que me amava. A primeira vez que li isso, chorei. Chorei porque acreditei. Porque era amor mesmo. Não era só paixão, nem curiosidade. Era cuidado. Era paciência. Ele dizia que esperaria o tempo que fosse. Que não queria me arrancar do mundo à força, mas que queria estar lá quando eu conseguisse sair dele sozinha. A vontade de vê-lo crescia. E uma noite, com a desculpa de jogar o lixo no quintal, esperei ele passar do outro lado da rua. Era pouco mais de 8 da noite. A rua estava vazia. Só o barulho de um rádio tocando na casa da dona Neide, que gostava de ouvir Roberto Carlos baixinho. Eu tremia dos pés à cabeça. Quando ele apareceu, parou por um segundo, olhou para mim e fez um gesto com a mão. Eu acenei de volta. Foi rápido, quase nada. Mas foi o suficiente para eu sentir que meu corpo era meu, que eu estava ali, existindo. Nesse mesmo dia, escrevi uma carta mais longa. Falei sobre os sonhos que tinha. Falei do medo, mas também da coragem que ele despertava em mim. Falei que queria escrever um livro um dia, contando tudo. E que, se eu escrevesse, ele seria o primeiro a ler. Coloquei o bilhete dobrado dentro do inário e entreguei para ele no culto seguinte, quando ninguém olhava. Aquele papel continha tudo que eu tinha de mais íntimo. Era como entregar o coração nas mãos de alguém. Mas eu confiava. Pela primeira vez na vida, eu confiava em alguém que não era Deus, nem meu pai, nem minha mãe. Confiava num rapaz de olhos castanhos que me via com alma, e aquilo me dava forças. No fundo, eu sabia que era perigoso, que se meu pai descobrisse, o mundo podia desabar, mas eu achava que dava tempo, que o amor podia ser vivido em silêncio, até que, um dia, eu tivesse idade ou coragem para fugir daquela prisão. Eu sonhava em voar. Mal sabia que uma daquelas cartas seria a âncora que me prenderia para sempre. Eu devia ter percebido quando meu pai ficou em silêncio por mais tempo que o habitual naquela manhã de domingo. Ele não me olhava como de costume, mas também não falava nada. Sentou-se à mesa com o jornal aberto, os olhos imóveis, como se lesse, mas eu sabia que ele não estava lendo. Tinha algo no ar, uma tensão espessa, daquelas que fazem até os talheres parecerem pesados demais. No final do almoço, ele se levantou devagar, sem dizer uma palavra, e entrou no quarto. Quando voltou,
Trazia algo nas mãos, dobrado. Eu reconheci na hora. Era uma das cartas que eu tinha escrito para Daniel. Minhas palavras, meu segredo, minhas emoções mais íntimas, ali, abertas nas mãos de um homem que não conhecia compaixão. Ele não disse nada, só me olhou com os olhos frios, como se eu fosse uma pedra no caminho. Abaixei a cabeça, tremendo por dentro. E foi aí que ele falou, com aquela voz baixa que doía mais que um grito. Você não vai mais sair dessa casa, só isso. Eu não consegui responder. Minha garganta travou. Minha mãe estava em pé, perto da pia, com um pano de prato nas mãos. Quando ouviu aquelas palavras, deixou o pano cair. Ficou imóvel, olhando para o chão. Nenhum dos dois disse mais nada. Eu fui para o meu quarto, como quem caminha para uma sentença. Sentei na cama e fiquei esperando. Esperando o castigo, a bronca, a surra. Mas nada disso veio. Naquela noite, escutei o som de martelo. Ouvi meu pai pregando tábuas do lado de fora da janela. Depois, barulho de trancas. Ele instalava fechaduras por dentro e por fora das portas. Ele transformava a casa num cárcere. Minha cela. E eu, a prisioneira. Eu fiquei em choque. Meus dedos tremiam, o peito apertado. Olhei ao redor e tudo parecia diferente, como se as paredes tivessem ficado menores. Minha janela, que sempre me dava uma nesga de céu, agora estava selada com madeira. O quarto ficou mais escuro, mais frio. No dia seguinte, ele mandou minha mãe esconder minhas roupas de escola. Disse que eu não precisava mais estudar, que era inútil agora. Disse que eu era uma vergonha, que se eu aparecesse grávida na igreja, ele perderia tudo, o cargo, o respeito, a honra, e que isso não ia acontecer. Eu não conseguia acreditar. Era como se tudo estivesse desmoronando dentro de mim, e ao mesmo tempo, nada tivesse mudado por fora. A casa seguia silenciosa, a rotina rígida, as orações, os cultos no rádio. Só que eu não podia mais sair, nem abrir a cortina, nem falar com ninguém, nem ver Daniel, nem sonhar. Minha mãe chorava muito, mas nunca me defendia. Dizia só que era vontade de Deus, que eu precisava aceitar, que era o preço pelo meu erro. Eu queria gritar, queria perguntar por que ela também se calava, por que ela nunca estendia a mão, mas nem força para discutir eu tinha. Estava fraca, cansada, confusa e grávida. Sim, grávida. Aquela carta que meu pai leu não era só de amor. Nela, eu contava a Daniel o que eu mesma ainda mal sabia como aceitar. Atraso na menstruação, tonturas, um medo estranho. Eu escrevi sem certeza, mas com o coração em chamas. E agora, meu pai sabia. E tinha decidido me enterrar viva com aquele segredo. Os dias passaram como se fossem um só. Eu não sabia mais que dia era. Só sabia que a casa estava mais escura, que os passos do meu pai eram mais pesados, que minha mãe andava como se carregasse uma cruz invisível, e que eu estava presa, sozinha, com um corpo mudando, e sem ninguém para segurar minha mão. Eu tentava contar os minutos olhando a luz que entrava por uma fresta entre a porta e o chão. Era minha única conexão com o mundo lá fora. Às vezes, escutava risos de crianças na rua, passos apressados, alguém chamando a vizinha, e aquilo me feria, porque eu sabia que o mundo continuava. Mas eu não. Meu corpo começou a mudar. A barriga foi crescendo devagar. Eu enjoava com o cheiro da comida. Sentia cólicas leves, dores nas costas. Tudo em silêncio. Sem médico, sem consulta, sem conselhos. Minha mãe, com medo, me dava um pouco de chá e punha compressas mornas na minha barriga, sempre chorando baixinho, como se pedir desculpa sem dizer palavras. Ela dizia que não podia fazer nada, que ele era meu pai, que era assim que as coisas eram. E eu ouvia aquilo como se fosse sentença de morte. Eu estava desaparecendo e ninguém podia me salvar. Teve um dia em que consegui sair por 10 minutos no quintal. Era à noite, quando meu pai dormia. Minha mãe me deixou respirar um pouco do ar lá de fora. O céu estava cheio de estrelas. Fazia tempo que eu não via o céu. Olhei para cima e chorei. Chorei até doer. Tentei fazer uma oração, mas as palavras não saíam. Só vinham perguntas. Por que eu? Por que assim? Onde estava Daniel?
Ele sabia? Tinha ido embora? Eu não tinha resposta para nada. Só o peso da barriga crescendo e a certeza de que aquela criança era minha única companhia, meu único amor possível, mesmo que eu não soubesse como criá-la, mesmo que eu não soubesse se ia conseguir. Aos poucos, fui me desligando do tempo. Vivia entre o quarto e a sala. Não podia mais abrir nem a janela do banheiro, nem o portão da frente. Minha existência foi sendo apagada, dia após dia. Como se eu fosse um rabisco que meu pai tentava apagar da história da família. Como se ele dissesse ao mundo que eu não existia mais. E de certo modo, era isso mesmo. Ninguém na igreja perguntava por mim. Meu pai espalhou que eu tinha ido estudar com uma tia em Belo Horizonte. Disse que era uma bênção, uma oportunidade divina. E todos acreditaram. Ou fingiram acreditar. Naquelas bandas, ninguém queria se meter na vida dos outros. Ainda mais na vida do diácono Osvaldo. A barriga já estava visível. Eu usava vestidos largos, roupas de minha mãe. E passava o dia deitada ou escrevendo escondido. Meu caderno era meu único confidente. Nele, eu desenhava o rosto que imaginava para Daniel. Escrevia cartas que nunca entregaria. E contava para mim mesma que aquilo ia passar. Que um dia ia acabar. Mas no fundo, eu não sabia se acreditava nisso. Porque a casa já não era mais casa. Era prisão. E a minha infância, minha juventude, minha liberdade, tudo foi enterrado ali, naquela sala onde meu pai lia a Bíblia como se fosse juiz. E nós, as condenadas. Naquela noite, quando as luzes já estavam apagadas e eu ouvia o vento batendo na janela de madeira, senti um chute leve dentro da barriga. Um movimento pequeno, mas tão forte que me tirou o fôlego. Era ele. Ou ela. Não sabia, mas era vida. Dentro de mim. E por um momento, mesmo que breve, eu senti que ainda existia, que alguém me reconhecia, que eu não estava completamente sozinha. Os meses seguintes foram um amontoado de dias iguais. A barriga crescia devagar, silenciosa, como se também tivesse medo de chamar atenção. Eu não tinha calendário, nem espelho. O tempo era medido pelo peso que eu carregava no corpo e na alma. O cheiro da comida me enjoava. A dor nas costas era constante. E a solidão, essa nem ia embora nem por um instante. Minha mãe me levava pratos de comida sem falar nada. Deixava na mesinha do quarto, me olhava por poucos segundos e saía. Às vezes, seus olhos vinham úmidos, mas ela nunca dizia uma palavra de consolo. Ela limpava o suor da minha testa quando eu estava mais fraca, me dava chá de boldo para aliviar as náuseas e murmurava rezas que mais pareciam pedidos de perdão. Eu não sabia se ela rezava por mim, por ela ou por nós duas. Meu pai nunca mais me dirigiu a palavra. Passava pela porta do quarto como se eu fosse parte do mobiliário. Só uma lembrança vergonhosa daquilo que ele queria apagar. Dizia a todos na igreja que eu estava estudando com uma tia. Falava da minha dedicação aos estudos no culto, com orgulho na voz. Eu ouvia lá de dentro e sentia o estômago virar. A hipocrisia dele não tinha fim. As dores começaram numa madrugada de céu limpo. Eu já não conseguia dormir fazia dias. Estava grande demais, desconfortável demais. Senti uma pontada forte na barriga e pensei que fosse mais uma das tantas cólicas. Mas a dor voltou, e depois voltou de novo, mais intensa. Eu gritei. Pela primeira vez, gritei com toda a força que ainda tinha. Minha mãe correu, entrou no quarto com os olhos arregalados. Me viu ali, suada, gemendo, o lençol todo molhado. Ela não sabia o que fazer. Estava pálida, tremendo. Vai nascer, mãe. Eu sussurrei, segurando no braço dela com força. Ela colocou as mãos na cabeça desesperada. Meu Deus! E agora? Me ajuda, só me ajuda. Ela me deitou no chão do quarto, porque a cama já estava toda molhada. Trouxe toalhas velhas, uma bacia com água morna e panos limpos. Eu sentia como se meu corpo fosse se rasgar inteiro. Era uma dor que tomava tudo, que me fazia ver estrelas, que me fazia esquecer de respirar. Não teve médico, não teve enfermeira, não teve ninguém.
Só eu, minha mãe e aquele chão gelado. O parto foi longo. Horas de dor, de medo, de esforço. Eu gritava e minha mãe chorava. E lá fora, o mundo dormia. E meu pai, trancado no quarto dele, não apareceu. Não perguntou. Não quis saber. Quando ouvi o choro, aquele choro fino, mais forte, senti um nó no peito. Minha mãe o segurava nos braços, ainda com as mãos trêmulas. Olhou para mim por um segundo e por um instante achei que ela fosse me entregar. Mas não. Ela o levou para o banheiro, limpou, enrolou numa toalha e depois voltou com ele já dormindo. Eu abri os braços. Ela hesitou. Depois colocou o bebê sobre meu peito. Era tão pequeno, tão quente, com as mãozinhas fechadas, o rosto enrugado, a pele meio roxa. E ali, naquele instante, eu chorei como nunca chorei na vida. Era meu filho. Meu. Um pedaço de mim. É um menino, minha mãe disse quase num sussurro. Eu não sabia o que fazer. Só o abracei. Encostei o rosto no cabelinho molhado dele. Senti o cheiro do sangue, do sabão, da vida. Eu queria dizer seu nome em voz alta, mas ainda não tinha escolhido. Olhei para ele, tão frágil, tão meu, e pensei em Daniel. Pensei que ele devia saber, que talvez, se soubesse, viesse me buscar. Mas naquele momento, o mundo era só aquele quarto. E aquele bebê. Meu pai não entrou para ver. No dia seguinte, ele mandou chamar minha mãe na sala. Falaram por horas. Quando ela voltou, me disse com a voz fria: seu pai decidiu. O menino vai ser registrado como nosso, como meu filho. Ninguém pode saber que ele é seu. Ele não abre mão disso. O quê? Eu perguntei, mesmo sem forças. É a única maneira de esconder a vergonha. Ele diz que assim ninguém vai desconfiar. Você será a irmã mais velha. Eu serei a mãe. Ele será o avô. Em silêncio. Senti uma tontura. O mundo girou. O bebê dormia no meu colo. Eu o segurava com tanto amor. Como ele podia me tirar isso? Mas ele é meu. Minha voz saiu quase inaudível. Minha mãe chorou. Pela primeira vez, me abraçou. Apertado, doído, mas rápido. Eu sei, minha filha, mas a gente não tem escolha. Não tem escolha. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Não tem escolha. Eu tinha dado a luz no chão do meu quarto. Tinha sentido meu corpo rasgar. Tinha segurado aquele bebê nos braços, alimentado, cuidado. E agora, não podia ser chamada de mãe. No cartório, o nome que foi colocado na certidão era de minha mãe. E o nome dele, o que eu escolhi em silêncio, ficou escondido dentro de mim até o fim da vida do meu pai. Lúcio. Era esse o nome. Lúcio. Porque mesmo na escuridão daquela casa, ele era minha luz. Os dias depois do parto foram ainda mais silenciosos. Eu não podia sair do quarto. Só via meu filho nas poucas vezes em que minha mãe o trazia para mamar. O resto do tempo, ele ficava com ela. Na casa, como filho dela. Eu ouvia seu chorinho e chorava junto. Queria correr, gritar, dizer para o mundo que ele era meu. Mas quem acreditaria? Meu corpo doía. Minhas pernas estavam fracas. Meus seios vazavam leite quando ele chorava. E mesmo assim, eu era chamada de irmã. Irmã. Aquilo me cortava como faca. Osvaldo andava pela casa como se nada tivesse acontecido. Mais orgulhoso ainda. Como se tivesse vencido o pecado. Como se fosse um herói por manter a imagem da família intacta. Ele apertava a mão dos irmãos na igreja, sorria, pregava com fervor, enquanto sua filha lhe estava trancada no quarto com os restos de uma vida arrancada. Minha mãe me visitava às escondidas. Me trazia notícias do bebê. Dizia que estava crescendo, mamando bem, que era calmo. Eu pedia para vê-lo. Às vezes ela deixava. Outras vezes dizia que era melhor não, que meu pai podia desconfiar, que era perigoso. Eu comecei a escrever de novo, mesmo fraca, mesmo com as mãos trêmulas. Escrevia como podia, em papéis velhos, no verso de folhetos da igreja. Escrevia tudo: meu parto, o cheiro do meu filho, a dor de não poder chamá-lo de meu, a prisão, o silêncio, a covardia. E escrevi também para ele, uma carta longa,
a primeira de muitas. Meu filho, talvez um dia você leia essas palavras e entenda quem eu sou. Talvez um dia o mundo te diga que sou sua irmã, mas eu sou mais. Eu sou quem te carregou no ventre, quem te deu a vida, quem te ama mesmo sem poder dizer seu nome em voz alta. Guardei essa carta dentro de um livro e disse a mim mesma que um dia ele saberia. Um dia ele me chamaria pelo nome certo. Um dia, mesmo que distante, eu seria mãe, de verdade. O tempo seguia em silêncio. Não sei dizer quantos meses, ou se já tinham se passado 2, 3 anos. A noção de tempo escorria entre os dedos como água. O que eu sabia era que Lúcio estava crescendo. Eu o via pouco. Às vezes, escutava seus passinhos pelo corredor, suas risadas baixas quando minha mãe o entretinha com brinquedos de madeira. Ele era uma criança tranquila, doce, mas me olhava com um misto de curiosidade e estranhamento, como se eu fosse uma presença sem nome na casa. Aquilo me dilacerava por dentro. Eu era chamada de irmã. Vai com sua irmã, Lúcio, minha mãe dizia. E ele vinha, tímido, puxando a barra do meu vestido, perguntando por que eu ficava tanto tempo no quarto. Eu respondia com o coração doendo, sempre inventando uma desculpa. É porque a irmã estuda muito, meu amor. Fico aqui escrevendo, tá bem? Ele aceitava, dava um sorriso banguela e voltava correndo para a cozinha. Eu escrevia mesmo. Escrevia mais do que nunca. Já não era só em folhas soltas. Consegui esconder um caderno velho dentro do armário embutido, por trás de umas caixas que ninguém mexia. Nele, comecei a registrar tudo. As lembranças do que Daniel significou para mim, o que sentia ao ver meu filho e não poder abraçá-lo como mãe, a raiva contida, a saudade da rua, da escola, da professora Irene, do cheiro de livro novo. Era meu jeito de não enlouquecer. E foi procurando papel, dentro de uma estante onde meu pai guardava seus livros antigos de teologia, que eu achei. Era uma tarde abafada, o ar parado, e eu precisava anotar o que tinha sonhado na noite anterior. Um sonho com Daniel. Estava em pé na porta da igreja, me esperando. Eu acordei com o rosto molhado de lágrimas. Na estante, entre páginas amareladas e cheias de anotações religiosas, um livro caiu quando puxei outro. Era grosso, de capa marrom, e quando o abri, ali estava. Uma carta. A caligrafia era dele. Eu reconheci na hora. Meu coração parou por um segundo. Sentei no chão, mãos trêmulas, como se estivesse segurando um pedaço de mim que eu nem sabia que existia mais. Minha Elsa, tentei voltar. Fui até sua casa. Falei com seu pai. Mas ele me mandou embora. Disse que você me renegou, que não queria mais me ver. Eu não acreditei, mas ele falou com tanta certeza que me confundi. Fiquei esperando por uma carta sua. Por qualquer sinal. Mas nada veio. Tentei escrever, mas também não tive resposta. Ainda assim, não consigo tirar você da cabeça. Você foi o amor mais puro que conheci. Se um dia você ler isso, saiba que eu tentei. Tentei de todas as formas. Eu nunca quis te abandonar. Com amor, Daniel. As palavras dançavam na minha frente. A respiração falhava. Eu li uma vez, 2, 3, até decorar. Aquilo não era um sonho. Era verdade. Ele tentou voltar. Ele me procurou. Ele não me esqueceu. Quem me escondeu, quem mentiu, foi meu pai. Senti o sangue subir, como se um incêndio começasse dentro do meu peito. Passei as mãos no rosto, andei de um lado para o outro no quarto. Aquela carta guardada num livro de teologia, meu pai a leu e a escondeu. Ele sabia. E mesmo assim, me fez acreditar que Daniel tinha sumido, que não me quis mais. Ele destruiu aquilo que era meu amor, meu consolo, minha verdade. A raiva tomou o lugar da culpa. Pela primeira vez em anos, eu não me senti errada. Eu me senti enganada, traída, manipulada. Tudo que vivi trancada dentro daquele quarto, todas as lágrimas, o parto sozinha, o peso da vergonha, tudo tinha sido construído em cima de uma mentira. Daniel tentou, mas meu pai decidiu que eu não podia saber. Eu abracei a carta e chorei.
Chorei como quem vê a luz depois de muito tempo no escuro. Mas também chorei de dor, de revolta, de luto pelo tempo perdido, pela juventude arrancada, pelos beijos que não aconteceram, pelos domingos de sol que passei encarando a parede. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na beira da cama, carta no colo, caderno aberto. Escrevi como se fosse uma confissão, uma denúncia, um grito. Eu entendi ali que ninguém viria me salvar. Daniel tinha tentado, mas foi afastado. Minha mãe não tinha forças. A igreja tinha acreditado na farsa. Meu pai segurava as rédeas da minha vida com mãos de ferro. Mas eu ainda tinha algo que ele não podia apagar. Minha voz. E ela estava viva. Em mim. Comecei a planejar. Não como escapar, eu ainda não sabia como. Mas como resistir. Como me manter viva por dentro. Como cultivar força onde só existia fraqueza. A carta de Daniel virou meu amuleto. Eu a escondi no fundo do caderno, entre páginas de confissões e poemas. Repetia suas palavras mentalmente como se fossem orações. Eu nunca quis te abandonar. Era isso que me alimentava. Eu também passei a olhar Lúcio com outros olhos. Não só com amor, mas com responsabilidade. Eu sabia que um dia ele mereceria a verdade. Mereceria saber quem era sua mãe. E para isso, eu precisava estar inteira. Eu precisava me preparar. A prisão ainda era a mesma. As portas ainda tinham trancas. As janelas ainda estavam fechadas. Mas por dentro, algo em mim tinha mudado. Eu já não me sentia mais culpada por amar. Eu não carregava mais o peso do abandono. Pela primeira vez, eu sabia. Eu fui vítima de uma mentira cruel. E só havia uma forma de reverter aquilo, contando a verdade, quando fosse possível, quando eu conseguisse. A partir daquele dia, comecei a desenhar meu futuro nas margens dos meus cadernos. Escrevia como se já estivesse fora. Imaginava Lúcio me chamando de mãe. Imaginava Daniel me abraçando. Imaginava as pessoas ouvindo minha história. E pela primeira vez, deixei de rezar por perdão. Comecei a rezar por coragem. Depois que encontrei a carta de Daniel, alguma coisa dentro de mim mudou. O quarto seguia fechado, as trancas ainda estavam nas portas, e meu pai continuava andando pela casa com aquele mesmo ar de santidade forçada. Mas eu já não era a mesma. Era como se, até então, eu tivesse estado de joelhos por dentro. E agora, mesmo trancada, eu começava a me levantar. Devagar, mas firme. Passei a observar tudo. Os passos do meu pai, os olhares da minha mãe, o movimento da casa. Comecei a perceber detalhes que antes me escapavam, como o modo como Osvaldo demorava demais na varanda quando chegava do culto, ou como ele recebia visitas só no quintal, longe de qualquer ouvido. Eu via tudo pelas frestas. A escuta silenciosa virou minha arma. Lúcio já tinha quase 4 anos. Um menino esperto, com os olhos castanhos iguais aos de Daniel. Às vezes, ele vinha até mim com um carrinho de madeira nas mãos, rindo alto. Eu o recebia com o coração apertado. Sabia que só tinha poucos minutos antes que minha mãe o chamasse de volta, como se o contato entre nós fosse algo perigoso. Ele me chamava de irmã, com naturalidade, com carinho, com inocência. Irmã Elza, olha meu carrinho. Papai Osvaldo que me deu. Papai Osvaldo, aquilo doía mais do que tudo. Meu pai tinha se apropriado até do amor do meu filho. E o menino, sem saber de nada, sorria. Que bonito, Lúcio, eu dizia, tentando manter a voz firme. Ele se aproximava, às vezes me abraçava. Sentia meu cheiro. Me fazia perguntas que eu nem sempre sabia como responder. Por que você nunca vai na rua comigo? A mamãe disse que você estuda muito, né? Eu sorria e assentia. Mas por dentro, tudo em mim gritava. É isso mesmo, meu amor. A irmã precisa estudar bastante. Era uma dor calada, que não tinha onde sair. Eu escrevia sobre isso no caderno escondido. Escrevia sobre o amor que não podia ser dito. Sobre o medo de que ele crescesse me odiando. Ou pior, que ele crescesse indiferente a mim. O tempo não parava. E quanto mais ele crescia, mais distante minha verdade ficava. Mas eu comecei a fazer pequenas coisas. Coisas que meu pai jamais permitiria,
mas que me davam algum sentido de escolha. Lia escondida alguns livros antigos da estante dele. Pegava só quando sabia que ele estava na igreja ou fora. Escrevia com mais intensidade. Comecei a inventar histórias. Inventava uma menina que fugia de casa usando um par de asas feitas de palavras. E voava para longe, para um lugar onde as mães podiam dizer que eram mães. À noite, minha mãe me deixava sair por 10 minutos no quintal. Era o nosso acordo silencioso. Eu ia até lá, sentava perto do pé de pitanga e olhava para o céu. Era o único momento em que o mundo parecia ainda existir para mim. Uma noite, vi Dona Neide parada na janela da casa dela, olhando para a nossa. Ela acenou discretamente com a cabeça. Um aceno pequeno, quase imperceptível. Respondi com um gesto de mão. Foi só isso, mas senti que ela sabia que algo estava errado. Dona Neide era daquelas vizinhas que nunca deixavam passar nada, sempre com o olho atento, o ouvido treinado. E apesar de eu ter sido esquecida por todos, talvez ela ainda se perguntasse por que a filha do diácono sumira de uma hora para outra. No dia seguinte, ouvi ela falando com minha mãe no portão. Odete, faz tempo que não vejo a Elsa. Está tudo bem com ela? Minha mãe hesitou. Eu ouvi tudo pela janela entreaberta. Está sim. Ela foi estudar fora, com uma tia, em Belo Horizonte. Ah, é que outro dia achei que vi uma moça parecida com ela no quintal. Deve ter sido engano, Neide. Era só eu mesma pegando roupa no varal. Tá certo. O tom da Dona Neide não era de quem acreditava. Era de quem arquivava uma dúvida para pensar depois. Isso me deu um sopro de esperança. Alguém lá fora ainda se lembrava de mim. Lúcio continuava crescendo, cada vez mais parecido com o pai. Tinha um jeitinho calmo, observador. Gostava de brincar com pedras e folhas. Me olhava de vez em quando com aquela cara curiosa que só criança tem. Um dia me perguntou: Irmã Elsa, você gosta de mim? A pergunta veio do nada, como um soco. Gosto sim, muito. Por quê? Porque você olha para mim chorando às vezes. Fiquei sem ar. Sorri com os olhos marejados. É porque eu te amo, meu bem. Às vezes a gente chora de amor também. Ele encostou a cabecinha no meu braço e ficou ali, quietinho. E eu pensei que, mesmo sem saber, ele sentia. Sentia algo. E que talvez, no fundo, nosso vínculo estivesse ali. Silencioso, mas vivo. Meu pai continuava firme na pose. Na igreja, era o mesmo homem admirado. O exemplo de fé. O homem que orava pelos jovens, que pregava sobre pureza, sobre a importância da família. Ele falava sobre lares santos, enquanto trancava a própria filha num quarto sem luz. Eu ouvia suas palavras ecoarem pelas paredes e me perguntava como as pessoas não viam. Como podiam venerar tanto alguém que era feito de pedra por dentro. Minha mãe seguia como sempre, submissa, assustada. Mas começou a deixar escapar pequenas atitudes. Me trazia frutas que pegava escondida no quintal. Me deixava ficar mais tempo com Lúcio. Passava a mão nos meus cabelos quando eu adormecia sentada no chão. Eu sabia que ela carregava a culpa dela. E talvez, no fundo, estivesse tentando pedir perdão à sua maneira. O tempo se arrastava, mas eu já não contava os dias com desespero. Eu estava observando. Eu estava escrevendo. Eu estava sentindo uma força nascer, devagar. Um tipo de força que não se mostra com grito, mas com persistência. Eu olhava meu filho, mesmo sem poder chamá-lo de filho. Olhava minha mãe, mesmo sem poder confiar completamente. E olhava meu pai, sabendo que ele ainda achava que tinha vencido. Mas dentro de mim, algo estava crescendo. Algo que ele não via, não ouvia, não podia trancar. Era a minha voz. E eu sabia que um dia ela ia romper todas as paredes daquela casa. Naquela semana, a casa estava mais agitada do que o normal. Meu pai andava de um lado para o outro como se tivesse fogo nos pés. Arrumava os ternos, limpava os sapatos 2 vezes ao dia. Recitava versículos em voz alta na sala, sozinho. Minha mãe andava mais calada do que nunca. Se é que isso era possível.
e parecia temer cada movimento dele. Até Lúcio, que já era acostumado com os silêncios da casa, percebeu que alguma coisa estava diferente. Ele, com seus 5 anos, perguntou: "Irmã Elsa, o vovô tá bravo com o mundo?" Eu sorri triste. "Talvez, Lúcio. Às vezes as pessoas ficam bravas até com Deus." A movimentação toda era por causa de um culto especial da igreja. Um evento grande, onde todos os membros da congregação se reuniriam para ouvir meu pai pregar. Diziam que seria a maior celebração do ano. Meu pai, claro, estava no centro de tudo. E eu, trancada no quarto, escutava cada detalhe pelas conversas abafadas na sala. "Vai ser uma noite de fogo santo", ele dizia. "Vou levantar essa igreja com a palavra da verdade." A verdade. Quando ouvi essa palavra sair da boca dele, senti o estômago revirar. Que verdade era essa, vinda de um homem que mentia até sobre quem eu era? Na véspera do culto, ouvi minha mãe preparando a roupa dele com todo cuidado. Passava a camisa branca 2 vezes, alinhava a gravata como se alinhasse o destino da família. Eu, sentada no colchão, escrevia. Não sabia por quê, mas meu coração estava inquieto. Escrevi mais do que o normal naquela tarde, como se algo estivesse prestes a acontecer. No dia do culto, minha mãe vestiu Lúcio com uma roupa nova. Disse que ele ia com eles à igreja, que era importante ele aprender desde cedo o que era uma noite de unção. Lúcio veio até meu quarto antes de sair, me deu um beijo no rosto e sussurrou: "Hoje eu vou orar para você sair daqui." Fiquei com a garganta travada. Abracei ele forte, respirei o cheiro doce do sabonete e o vi sair pela porta com minha mãe. Fiquei sozinha. O silêncio da casa era diferente, pesado. Me levantei e fui até a fresta da janela que meu pai não tinha selado direito. Consegui ver a rua, cheia de gente caminhando em direção à igreja. Mulheres com vestidos floridos, homens de Bíblia embaixo do braço, crianças pulando. Era uma noite clara, de lua cheia. Sentei no chão e esperei. Não sabia o quê, só esperei. Foi quando ouvi. Primeiro passos apressados, depois uma gritaria. Uma voz masculina correndo pela rua. "Corre! Chama o doutor!" O diácono Osvaldo caiu no altar, tá desmaiado. Levantei de um salto. Meu coração disparou. Me aproximei da porta. Outro grito, mais perto. "É infarto! Alguém corre para buscar socorro!" A casa foi se enchendo de barulho, de correria. Vi minha mãe entrar desesperada com Lúcio nos braços, soluçando. Ela gritava o nome do meu pai, como se gritasse por um chão que se abriu de repente. "Elsa!" Ela entrou no quarto sem bater. Seu pai caiu na igreja. Ele não respirava mais. Ela tremia inteira. Os olhos vermelhos, a roupa amassada. Lúcio, assustado, se agarrava ao pescoço dela. Fiquei em silêncio. Um silêncio que não era de choque, nem de luto. Era um silêncio estranho. Como se o mundo tivesse parado por um segundo e eu finalmente respirasse um ar novo. "E agora?" Minha mãe perguntou com as mãos no rosto. "O que vai ser da gente?" Eu não respondi. Apenas fechei os olhos e senti o peso das palavras dela caindo no chão, como tudo o que meu pai representava. Aquilo que ele construiu, sua imagem, sua autoridade, sua prisão, estava desmoronando junto com o corpo dele no altar. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, de olhos abertos, ouvindo os ruídos da madrugada. Gente chegando, gente chorando, gente orando alto na sala. E eu ali, imóvel. Porque por dentro, algo se movia pela primeira vez. Não era alegria, não era alívio fácil. Era algo mais profundo. Uma sensação de que a corrente tinha se rompido, que aquele portão, trancado por anos, talvez agora pudesse se abrir. Meu corpo ainda estava preso. Mas a alma começava a levantar a cabeça. Eu pensei em Daniel. Pensei em Lúcio dormindo com a cabeça no colo da minha mãe. Pensei na carta escondida dentro do caderno. E, principalmente, pensei no púlpito onde meu pai caiu. No lugar exato onde tantas vezes ele falou sobre pureza, obediência, castigo. Foi lá que a vida dele acabou. E talvez
Talvez fosse lá que a minha recomeçasse. No dia seguinte, a casa virou um corredor de gente. Irmãos da igreja, vizinhos, conhecidos de longe. Todos vinham prestar condolências, trazer bolo, café, Bíblia na mão e frases feitas nos lábios. Foi chamado para o lar celestial. O servo cumpriu sua missão. Deus sabe o que faz. Meu pai era, para todos ali, um mártir. Um homem de fé que caiu no altar com a Bíblia na mão. Uma cena que virou lenda antes mesmo de ser enterrado. A notícia correu rápido. A igreja estava lotada antes mesmo do corpo chegar. Montaram o caixão na frente do púlpito, cercado de flores brancas, luzes amareladas e gente chorando alto. A cidade inteira parecia ali. Vi isso pela fresta da janela quando minha mãe saiu com Lúcio pela manhã. Era como um espetáculo, uma despedida de rei. Minha mãe voltou pouco antes do horário da cerimônia. Entrou no meu quarto com os olhos fundos, a pele ainda mais pálida. "Você vai?" ela perguntou, sem rodeios. Fiquei um tempo olhando para ela. Depois levantei. "Eu vou." Ela não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça e saiu. Me deixou ali, de pé, sozinha, sentindo as pernas tremerem. Peguei um vestido antigo, um dos poucos que ainda me serviam. Escovei o cabelo. Não me olhei no espelho. Não queria ver o que o tempo tinha feito comigo. Queria só lembrar quem eu era antes de tudo. Quando segurei a mão de Lúcio no quintal, ele olhou para mim com surpresa. "Você vai comigo, irmã?" Apertei seus dedinhos pequenos na minha mão. "Hoje sim. Vamos juntos." Caminhamos pela rua de terra. Os olhos dos vizinhos se viraram um a um. O sussurro corria mais rápido que nossos passos. "É ela? Não é possível. A filha do diácono. Olha, com o menino." A cidade toda tinha acreditado na história da moça que foi estudar fora. Ninguém esperava ver uma mulher pálida, com os olhos fundos e um menino de 5 anos pela mão entrando pela porta principal da igreja no velório do pai. O barulho cessou quando pisei no salão. Todos os olhos se voltaram. A respiração ficou suspensa. Caminhei devagar até o altar. Lúcio apertava minha mão, confuso, mas sem soltar. Ajoelhei por um instante diante do caixão, não em oração, mas em despedida. Despedida não de um pai, mas do medo. O pastor Rubens falava sobre legado, sobre fé, sobre luta. Eu mal ouvia. As palavras se embaralhavam. Até que, num impulso que veio do fundo de mim, levantei. Caminhei até o microfone. Ouvi o burburinho recomeçar. O pastor tentou me conter com um gesto de mão, mas eu já estava lá, com o coração disparado e a voz firme. Eu preciso falar, e dessa vez ninguém vai me calar. O salão ficou em silêncio absoluto. Meu nome é Elza, a filha do diácono Osvaldo, a moça que ele disse que foi estudar em Belo Horizonte. Pois bem, eu nunca saí dessa cidade. Fiquei 5 anos trancada dentro da casa onde cresci. Fui apagada, silenciada, escondida como um pecado vivo. Algumas senhoras cobriram a boca. Um homem tossiu alto. O pastor deu um passo em minha direção, mas parou quando minha mãe se levantou. "E esse menino aqui?" Continuei, segurando a mão de Lúcio com força. "Esse menino que vocês pensam ser meu irmão, é meu filho. Filho meu com Daniel, que muitos aqui também conhecem, mas que foi expulso dessa cidade pelo mesmo homem que vocês estão homenageando hoje." O silêncio virou um peso no peito de cada um ali. Eu via os rostos mudarem, as expressões se contorcendo entre espanto, medo, dúvida. Meu pai descobriu que eu estava grávida e, em vez de me acolher, me trancou. Mandou embora o pai da criança, me tirou da escola, pregou janelas, fechou portas. Eu pari no chão do meu quarto, sozinha, e fui proibida de ser mãe. Meu filho foi registrado como se fosse da minha mãe, para esconder a vergonha, para manter a honra do homem santo da igreja. Minha voz tremia, mas eu seguia. Ele morreu como vivia, pregando. Mas o que ele pregava aqui não vivia em casa. Lá dentro, ele era outro. E eu não vou levar isso pro túmulo com ele. Minha mãe chorava,
mas não fugia. O pastor tentou retomar a fala, mas minha mãe deu um passo à frente, cambaleante, olhos cheios d'água, a boca trêmula. É tudo verdade, ela disse, a voz fraca, mas clara. Eu confirmei tudo, eu vi, eu deixei acontecer. E me arrependo. Um murmúrio tomou conta do salão. Algumas pessoas choraram, outras abaixaram os olhos, outras poucas se levantaram e foram embora. Meu irmão, Saulo, estava na primeira fileira. Se levantou com o rosto em chamas. Mentirosa! Ele gritou. Você quer enterrar a honra dele? Você quer destruir o nome da nossa família? Ele destruiu quando me apagou. Respondi. Ele me olhou como se eu fosse um monstro. Pegou o paletó e saiu batendo os pés no chão, empurrando as pessoas no caminho. Eu fiquei ali, com Lúcio do lado. Minha mãe sentada de volta no banco, tremendo. E então, no fundo da igreja, vi Dona Neide, parada, em silêncio, me olhando com olhos cheios de água. Ela fez um gesto pequeno com a cabeça, um aceno, um reconhecimento. E foi tudo o que eu precisava. Voltei para o banco com o corpo leve, cansada, mas livre. A verdade, enfim, estava exposta. Mas a dor não acabou ali. Ela só mudou de lugar, transformando-se em uma nova batalha, a de reconstruir minha vida sob o olhar de todos. Na manhã seguinte ao velório, antes mesmo do sol esquentar o chão da varanda, já tinham 2 senhoras cochichando em frente ao meu portão. A primeira usava um lenço floral no cabelo e falava com a mão na boca. A outra balançava a cabeça, escandalizada. Não era preciso escutar para saber o que diziam. Meu nome tinha voltado a circular, mas agora com um peso diferente. Eu não era mais só a filha do diácono que foi estudar fora. Agora eu era a mulher que desenterrou um segredo debaixo do caixão. Na feira, algumas pessoas me encaravam como se eu fosse uma assombração. Outras desviavam o olhar, passavam por mim apertando os lábios, como quem morde um julgamento que queria cuspir. Uma ou outra se aproximava e dizia num tom quase cúmplice: eu sempre desconfiei. Tinha algo errado ali naquela casa. Mas a maioria falava mesmo era pelas costas. A igreja ficou em silêncio por 2 domingos seguidos. O pastor Rubens, que no dia do velório só soube dizer Deus é misericórdia, agora evitava até cruzar comigo na rua. Era como se a verdade tivesse estragado a santidade deles. Eu sabia que, por trás dos panos, estavam tentando reescrever minha história, que estavam dizendo que eu surtei, que o luto me fez inventar coisas, que minha mãe, coitada, só repetia o que ouvia, cega de dor. E foi Saulo quem mais se agarrou a essa versão. Na primeira vez que nos encontramos depois do enterro, ele me olhou como se eu fosse um peso morto. Você matou o nosso pai de novo, Elsa, ele disse, os olhos vermelhos, o peito estufado de raiva. Você enterrou a honra dele diante de todo mundo. Que tipo de filha faz isso? O tipo que passou 5 anos trancada enquanto ele fingia ser santo? Respondi, sem levantar a voz. Você devia ter ficado calada. Era o mínimo de respeito. Respeito? Minha voz falhou, mas me mantive firme. Eu tive um filho sozinha, no chão do meu quarto, e tive que fingir ser irmã dele a vida toda. E você vem falar em respeito? Ele saiu batendo a porta e não voltou. Minha mãe, por outro lado, ficou muda durante dias. Não de rejeição, mas de esgotamento. Parecia um pano de chão torcido demais. Passava as horas olhando para o nada, sentada na cadeira da sala. Às vezes chorava, às vezes só respirava fundo e fechava os olhos. Eu entendia. Ela tinha sido silenciada por tanto tempo quanto eu. Só que, diferente de mim, ela escolheu se calar. E agora, carregar aquele peso de ter visto tudo e nada feito parecia mais difícil do que qualquer castigo. Foi Dona Neide quem apareceu primeiro com um gesto que eu nunca vou esquecer. Bateu na porta com um prato coberto por um pano florido, um bolo de fubá, simples, macio, com cheiro de infância. Fiz para vocês, disse me olhando nos olhos, e para dizer que eu acredito. Sempre achei estranho, mas ninguém queria ouvir. Eu a abracei. Pela primeira vez em muito tempo, abracei alguém sem medo. Obrigada, Dona Neide.
A senhora não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, ela respondeu. A gente conhece a dor quando vê, mesmo que finja não ver por um tempo. Depois disso, outras mulheres começaram a aparecer. A vizinha que perdeu uma filha para um marido violento. A costureira que foi expulsa de casa por engravidar solteira. A moça da mercearia que dizia não ser crente, mas que sempre desconfiou das santidades forçadas. Uma tarde, ouvi alguém bater palmas no portão. Quando saí, era Iraci. Aquela mesma amiga de infância que tinha sido como uma irmã antes do meu sumiço. Estava diferente, mais madura, mas os olhos eram os mesmos. Me abraçou apertado, sem pedir licença, sem dizer nada por alguns segundos. Me disseram que você tinha ido estudar, e eu acreditei, disse ela com a voz embargada. Mas depois, com o tempo, eu sentia que era mentira, mas ninguém falava. E eu também calei. Me perdoa? Você não tem que pedir perdão. Você veio. É isso que importa. Conversamos por horas. Rimos, choramos, lembramos das travessuras de infância. Iraci trouxe um calor que eu nem lembrava mais que existia. E com ela, veio uma lembrança de mim que estava guardada num lugar fundo. Enquanto isso, a cidade continuava dividida. As beatas da igreja ainda me olhavam atravessado. Algumas mudavam de calçada quando me viam. Outras perguntavam com ironia: "E agora? Vai virar pastora também?" Mas eu já não sangrava por dentro com esses comentários. Algo em mim estava diferente. Eu sentia, com cada mulher que vinha até mim em silêncio, com cada gesto, cada olhar que dizia: "Eu entendo", que minha voz não estava mais sozinha. Eu comecei a sair mais com Lúcio. Levava ele para a praça, para a feira, para o quintal da Dona Neide, que agora o enchia de doces e histórias. Aos poucos, o menino foi sentindo que havia algo mudando. Me olhava com mais carinho. Me fazia perguntas que eu ainda não sabia como responder. Eu sabia que precisava contar a ele. Mas antes, eu precisava fazer outra coisa. Na certidão dele, o nome que aparecia como mãe era o de Odete. E aquilo agora me doía mais do que nunca, porque eu podia andar de cabeça erguida. Mas meu nome ainda estava preso numa mentira. Eu havia arrancado as trancas da casa. Mas ainda faltava arrancar as trancas da história. E para isso, eu ia precisar ir até o cartório e pedir meu nome de volta. Quando a poeira da revelação começou a baixar, eu senti que ainda havia algo preso. Era como se, mesmo depois de tudo o que contei no velório, eu continuasse andando com os ombros encolhidos, como quem carrega um nome pela metade. Eu era a mãe de Lúcio, mas só no coração. No papel, ele ainda era filho da minha mãe. E enquanto aquela mentira estivesse lá, carimbada e aceita pelo mundo, uma parte de mim continuaria presa. Durante alguns dias, fiquei em silêncio. Observava Lúcio brincando no quintal com um carrinho de madeira que ele mesmo tinha consertado. Ele ria, corria, gritava, e eu, ali na janela, sentia uma mistura de ternura e inquietação. Pensava: como é que eu vou explicar para ele que a certidão dele mente? Dona Neide me visitava com frequência. Trazia pão de queijo, notícias da rua e, principalmente, apoio. Uma tarde, ela me encontrou sentada na varanda com um envelope vazio nas mãos. Eu havia separado todos os documentos possíveis, mas não tinha conseguido sair de casa. "Vai, minha filha", ela disse. "Já enfrentou coisa muito pior. Não deixa que esse pedaço de papel continue mentindo sobre você." Tomei coragem só na semana seguinte. Escolhi uma segunda-feira nublada, sem muito movimento na rua. Me vesti com uma blusa clara, calça discreta, prendi o cabelo num coque e fui. Atravessei a cidade com o coração batendo rápido, sentindo os olhares, os cochichos. Era como se a cada passo eu arrastasse junto todos os anos em que fui chamada de irmã do meu próprio filho. O prédio do cartório era o mesmo de sempre. Portas de madeira escuras, uma recepção abafada, papéis empilhados em cima de mesas antigas e uma fila que parecia não andar. Entrei com o envelope nas mãos e sentei. As pessoas me olhavam de canto de olho.
uma mulher mais velha chegou a virar o rosto com uma expressão de reprovação. Era Dona Yolanda, que frequentava a mesma igreja que meu pai liderava. Eu baixei os olhos, mas não me levantei. Depois de meia hora, fui chamada. Uma funcionária com olhar impaciente e batom borrado me atendeu atrás de um vidro arranhado. "Nome completo?" perguntou sem me olhar nos olhos. Entreguei os documentos. Ela analisou, franzindo o rosto. "Quer retificar a certidão de nascimento do... neto?" "Do meu filho", corrigi com firmeza. Ela me lançou um olhar que misturava espanto e julgamento. "Isso vai dar problema? Vai ter que provar muita coisa. Tem certeza de que quer abrir esse processo?" "Tenho. E já abri feridas muito maiores." Ela suspirou, pegou os papéis e mandou que eu aguardasse numa outra sala. Fiquei ali por mais de 1 hora. O som do ventilador oscilava, as cadeiras eram duras e o relógio parecia não se mexer. Comecei a achar que iam me dispensar, dizer que estava tudo errado, que não seria possível. Já estava prestes a ir embora quando uma jovem apareceu na porta. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos soltos e expressão serena. Trazia um crachá com o nome Marli. "Dona Elsa, pode vir aqui comigo, por favor?" Segui a moça até uma salinha lateral, bem mais arejada. Ela fechou a porta com cuidado e me ofereceu uma cadeira. Sentei com o corpo tenso, esperando mais resistência. Eu li seu pedido e também li sobre a senhora. Ela hesitou um segundo. "Quero dizer, ouvi sua história. Fiquei muito comovida." "Desculpa se estou sendo invasiva." Balancei a cabeça, surpresa. Pela primeira vez, alguém ali falava comigo sem escudo. "Não é invasivo, não. É raro." Marli respirou fundo, juntou os papéis com cuidado e me olhou nos olhos. "Sei que o processo não vai ser fácil, mas não é impossível. A senhora tem testemunhas, tem a confirmação pública da Dona Odete, tem a declaração do pastor e tem, acima de tudo, a verdade. A gente pode fazer isso andar." Minhas mãos começaram a tremer. Era tanto tempo ouvindo não, que um pode parecia coisa de outro mundo. "Você vai me ajudar?" "Vou, como funcionária e como mulher, porque o que fizeram com a senhora não pode ser varrido para debaixo do tapete." Fiquei em silêncio por um tempo. Depois, me levantei devagar, encostei a mão na dela e disse: "Você nem sabe o que isso significa para mim. Nem imagina." Ela sorriu com os olhos cheios d'água. "Imagino sim. Minha mãe também teve a voz calada por muito tempo. Mas agora é nossa vez." Saí do cartório com um papel protocolado e um número de processo. Mas saí principalmente com algo que não sentia havia muito tempo: esperança concreta. Um passo de cada vez, sim. Mas eu estava reconstruindo minha história. E agora, oficialmente, como mãe. Quando cheguei em casa, Lúcio correu até mim com as mãozinhas sujas de terra, dizendo que tinha achado uma pedra brilhante no quintal. Peguei ele no colo, abracei forte e por um instante desejei que ele já entendesse o que aquele gesto significava. Ainda não era hora de contar, mas estava chegando. A certidão estava em minhas mãos, mas o mais difícil ainda estava por vir. O coração do meu filho. Ele ia me aceitar como mãe depois de tanto tempo vivendo uma mentira? A certidão chegou num envelope pardo, dobrada em 3 partes, com o nome certo no lugar certo. Pela primeira vez, o mundo me chamava de mãe. E mesmo assim, quando olhei para Lúcio, brincando com seus carrinhos na varanda, senti um aperto no peito. Fiquei noites acordada com aquele papel debaixo do travesseiro. Pensava no jeito que ele me chamava de mana com tanta naturalidade. Pensava no medo de ver nos olhos dele a mesma rejeição que vi em Saulo. O papel dizia uma coisa, mas o coração de uma criança não se muda com um carimbo. E o meu medo era real. E se ele me odiasse por ter vivido uma mentira? Esperei dias. Fiz bolos, contei histórias, inventei desculpas. Até que numa tarde chuvosa, Lúcio me pediu para contar de novo a história do castelo. Era uma que eu tinha inventado, com um menino preso numa torre alta, querendo descobrir quem era sua verdadeira família. Na metade da história, minha voz embargou.
Ele me olhou confuso e perguntou: "Por que você tá chorando, mana?" Foi ali que entendi que o momento tinha chegado. Não ia haver jeito certo, só precisava ser com verdade. Naquela noite, sentei com ele no meu colo, o cobertor enrolado nas pernas, e comecei devagar. Usei palavras simples. Disse que existiam histórias que não eram contadas logo, porque doíam demais. Disse que às vezes as pessoas escondiam a verdade para tentar proteger, mas que esconder nunca é o melhor caminho. E então falei, com calma, que ele não era meu irmão, que ele era meu filho de verdade. O silêncio que veio depois foi mais forte do que qualquer grito. Ele ficou quieto, com os olhos muito abertos, me olhando como se eu tivesse mudado de forma. "Mas a avó é minha mãe", engoli em seco. "Ela te ama muito, mas ela fez isso porque foi mandada, porque teve medo do vovô Osvaldo. Eu te carreguei aqui dentro, meu filho, 9 meses. E depois, escondida, eu te dei a luz no chão do meu quarto." Ele ficou parado. Não chorou. Mas também não me abraçou. Apenas se levantou e foi pro quarto, sem dizer nada. Passei a noite inteira sentada à porta. A respiração dele, do outro lado, me quebrava por dentro. Nos dias que seguiram, ele me evitou. Não perguntou mais nada. Chamava a avó de mãe e a mim de mana, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas não tinha voltado. Ele sabia e estava digerindo. Criança também sente o peso do mundo, só que sem as palavras certas. Comecei a deixar bilhetes na lancheira dele, corações desenhados, frases como "Você é meu tesouro" e "Tô aqui para tudo." Um dia, ele voltou da escola com o bilhete ainda dobrado no bolso e me entregou de volta, sem dizer nada. No outro, colocou o bilhete embaixo do travesseiro. Passaram-se semanas assim, pequenos gestos, silêncios longos. Às vezes, ele vinha e sentava no meu colo, quieto. Outras, se trancava no quarto. Eu não pressionava. Esperava. Até que, num fim de tarde, ele caiu da bicicleta e ralou o joelho. Corri até ele, peguei no colo, levei para dentro, limpei com água morna e soprei, como toda mãe faz. E foi ali, com a perna vermelha e os olhos cheios de lágrima, que ele me olhou e disse baixinho: "Mãe, tá ardendo." Foi como se o mundo parasse. Não chorei na hora. Apenas sorri, segurei firme a mão dele e continuei soprando. Naquela noite, quando ele dormiu, eu me tranquei no banheiro e chorei em silêncio, com a toalha na boca. Um choro que vinha não só da alegria, mas do alívio. Eu não tinha perdido meu filho. A verdade não nos separou. Ela nos uniu de novo. Depois desse dia, ele passou a me chamar de mãe com mais frequência. No começo, ainda havia hesitação, como se testasse a palavra. Mas depois, veio com naturalidade. Em casa, na rua, na escola. Na escola, inclusive, foi onde ele teve coragem de contar para a professora que a certidão dele tinha mudado. Que agora, a mãe dele era quem sempre morou com ele. Ela me chamou um dia, emocionada, e disse: "Seu filho é valente. E a senhora também." Aos poucos, fomos reconstruindo nossa relação. Eu lia histórias para ele antes de dormir, como se cada página apagasse um pouco do vazio que ficou entre nós. Começamos a ter nossas rotinas. O bolo de domingo, o banho de mangueira na sexta, os desenhos no final da tarde. E com cada risada dele, eu sentia um pedaço da culpa indo embora. Lúcio não me pediu explicações mirabolantes. Ele só queria sentir que era amado. E isso, eu sempre soube dar. Mesmo quando me chamava de mana, eu o amava como mãe. Eu não recuperei o tempo perdido. Não recuperei a juventude que me foi roubada. Mas recuperei o amor e o reconhecimento do meu filho. A história, porém, ainda não estava completa. Os anos passaram como o vento que a gente não vê, mas sente. Quando dei por mim, Lúcio já era um homem feito, com o rosto do pai e um coração que me enchia de orgulho. Ele se casou com Luciana, uma moça doce e cheia de vida. Me chamava de mãe com a mesma firmeza com que segurava a mão dela na igreja aos domingos. Nossa casa foi ficando mais silenciosa. Primeiro porque ele passou a sair mais.
depois porque construiu a vida dele. E eu, que tinha passado tanto tempo presa entre paredes, aprendi a gostar do silêncio. Era um silêncio diferente daquele da reclusão. Era um silêncio cheio de paz. Aos poucos, comecei a revisitar as lembranças. Não com raiva, mas com a vontade de entender, de organizar por dentro o que a vida tinha me deixado espalhado. Uma tarde, Luciana me perguntou se eu nunca tinha pensado em escrever tudo o que vivi. Fiquei calada na hora. Só balancei a cabeça. Mas aquela pergunta ficou martelando. Foi numa manhã de novembro, com o sol morno entrando pela janela da sala, que o carteiro deixou um envelope diferente na minha caixa de correio. O remetente me fez estremecer. Professora Irene. Fazia mais de 40 anos que eu não ouvia esse nome. Abri com as mãos tremendo. Era uma carta breve, carinhosa, dizendo que tinha ouvido sobre minha história, que estava morando numa cidade próxima e que gostaria muito de me ver. Ela ainda lembrava da menina quieta da última carteira que escrevia como quem precisava respirar. Fui vê-la na semana seguinte. Encontrei uma mulher de cabelo branco, óculos redondos e um sorriso que resistiu ao tempo. Assim que me viu, me abraçou com força, como se o tempo não tivesse passado. Você sempre teve uma voz linda, Elsa, ela disse. Só precisou de coragem para usá-la. Conversamos por horas, relembramos a escola, os livros, as redações. Ela me mostrou um caderno velho, onde guardava anotações dos alunos. Tinha uma frase minha lá, rabiscada aos 14 anos. Quero escrever para ser livre. Chorei. Como se aquela menina ainda vivesse aqui dentro, esperando a chance de continuar. Foi Irene quem me incentivou a começar a escrever. Não como escritora profissional, mas como quem devolve a si mesma as páginas que rasgaram da vida. Voltei para casa com um caderno novo e uma caneta de tinta azul. Me sentei à mesa e escrevi a primeira frase. Meu nome é Elsa, e essa é a história que tentaram calar. Demorei meses. Tinha dias em que escrevia por horas, outros que só conseguia encarar o caderno em silêncio. Mas palavra por palavra fui costurando minha história, não para me vingar, nem para chocar ninguém, mas para curar. Lúcio leu tudo, cada linha. E no fim do caderno deixou uma nota escrita de próprio punho. Obrigado por não ter desistido de mim, e por me ensinar que coragem também se escreve com silêncio. Hoje, com 72 anos, olho para trás com a serenidade de quem sobreviveu. Minha vida não foi fácil. Me roubaram juventude, maternidade, sonhos. Mas não conseguiram roubar minha voz. Luciana sempre me chama para contar histórias para o neto deles, que agora corre pela casa como Lúcio corria um dia. E eu conto sim, mas conto com a leveza de quem já tirou o peso das costas. Guardo uma foto antiga do meu pai numa caixinha de madeira. Não por apego, mas por lembrança. Olho para ela e já não sinto raiva. Sinto distância e um alívio imenso por ter rompido o ciclo. Ele tentou me calar, tentou me apagar, mas não conseguiu. Fechei o caderno com minhas memórias num fim de tarde, sentada na varanda, com um chá morno e o som dos passarinhos. Coloquei o último ponto final como quem fecha uma ferida. E fiquei ali, respirando fundo, sentindo que, dessa vez, era eu quem tinha vencido. Ele tentou enterrar minha história e apagar minha existência, mas eu fiz dela minha salvação. E, ao contar, encontrei não apenas minha voz, mas o verdadeiro significado de ser livre. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos.